Insensatos Corações é o seu primeiro livro. Como foi a emoção de psicografar esse livro, Insensatos Corações? Muito grande, apesar desses anos todos de doutrina espírita em que eu trabalho, das psicografias todas, o Insensatos Corações me deixou muito emocionada. Primeiro livro, né? Primeira experiência, primeiro lançamento, a emoção continua até hoje. Cada vez que eu pego o livro na mão eu ainda fico emocionada. Depois no segundo a emoção também foi grande, mas o impacto do primeiro é indescritível. E como foi a aproximação? Porque o espírito é o mentor da casa, mas como foi essa aproximação para o livro surgir? Na verdade, o Luizinho, que é o nosso dirigente espiritual, já há anos cobrava um trabalho literário. Mas como as atividades são muito grandes lá no Caminho da Luz, é muito trabalho, é uma intensidade muito grande, ele falou, vamos protelar. Quando foi em 2009, ele falou assim, mãe, porque ele me chama de mãe, tá na hora, não dá mais para esperar. Precisamos começar a lançar a mão desses outros recursos, dessas outras informações, e aí ele começou a ditar os Insensatos Corações. E fala pra gente um pouquinho do que o leitor encontra neste livro. Ele encontra explicações sobre a lei de causa e efeito. Na verdade, a doutrina espírita se baseia muito nessa informação, né, de que toda semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o Insensatos Corações relata de uma maneira bastante clara, bastante simples para se entender, que de fato todas as nossas atitudes na Terra, elas terão um retorno que pode ser breve ou que pode ser longínquo, mas esse retorno vai acontecer. Os Insensatos, então, ele relata muito bem essa questão da lei de ação e reação. E você se envolveu com os personagens, como que foi? Porque é um livro assim que traz fortes emoções, né? Sim, a emoção chega conforme você chega no final de um capítulo, porque durante a escrita do capítulo, pelo menos a minha mediunidade, eu não tenho muita noção do que eu estou escrevendo. Aí no final do capítulo, quando eu vou fazer a leitura, a emoção é forte, você fica com o coração meio descompassado, porque você naquele momento se vê no lugar do personagem, você participa da história, dá a impressão que você é um personagem oculto que está ali e é muito interessante, muito interessante. E o que esse livro tem trazido de bom para as pessoas que leram? Qual a sua experiência de retorno desses leitores? Os leitores que têm dado um retorno falam todos a mesma coisa, do quanto é importante se tomar cuidado com as atitudes, com os pensamentos, principalmente quando essa atitude prejudica alguém. A experiência que fica é essa, o orar e vigiar de Jesus está ali subliminarmente, né, escrito, mas o retorno tem sido muito bom nesse sentido, do aprendizado.